bem? Sejam todos bem-vindos. Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Ibov hoje, toda segunda-feira, eu participo aqui junto com o meu querido amigo Daniel. Daniel, como é que você está? Tudo bem? Tranquilo, Vlad, tudo jóia por aqui. Que bom, maravilha. Só para colocar o pessoal na mesma página, na segunda-feira eu apareço aqui no Ibov hoje para falar, além do Ibovespa, né? Então, quero falar um pouquinho do mercado internacional e ver os principais destaques do dia e o que esperar para a semana. E em seguida eu passo a bola para o meu querido Daniel, aonde aí sim ele vai poder falar do Ibov hoje. Pessoal, não deixem de curtir o vídeo, né? Mostrem para a gente que vocês estão gostando aí do Ibov hoje. É importantíssimo que vocês participem, que vocês apresentem aí o feedback de vocês, combinado? Então, eu compartilho aqui na minha tela a XStation, né, que é a plataforma parceira do Vlad, e aqui a gente vai acompanhar a plataforma que eu tenho utilizado para operar e para acompanhar os mercados globais. Quero começar falando de duas commodities que fizeram um movimento muito forte no dia de hoje. Tá? Uma delas que eu já venho falando há mais de semanas, né? Que é o gás natural, pessoal. Então, o gás natural teve mais uma alta importante, eu tenho falado desde desse gap de alta importante que aqui foi apresentado, né? Vamos pegar aqui uma linha de tendência, que é uma linha de tendência, conectar os últimos fundos. Eu posso conectar aqui os últimos topos, né? Então, o mercado que hoje subiu mais de 5%, vai aí afunilando num formato triangular. E olha que coisa curiosa, né? É um triângulo dentro de triângulo, né? Triângulo que pode ser interpretado como um triângulo ascendente, talvez, ou, acho que um triângulo ascendente de prazo maior, tá? Então, o mercado vindo a romper essa região aqui dos $3.000 aproximadamente, $3.130, a gente deve ter um movimento de alta bem importante, tá? Então, esse aqui é o gás natural, ativo que fez um movimento bem forte. Outro ativo que fez um movimento forte hoje foi o petróleo, acompanhado aqui pelo oil, né? O petróleo que está com toda a cara aqui de ombro, cabeça a ombro, só que ombro, cabeça a ombro é uma figura que costuma ser de continuação de tendência, né? A gente tem uma tendência de baixa, desculpa, de reversão de tendência, né? Nós temos aqui uma tendência de baixa, o esperado seria que fosse o ombro, cabeça a ombro invertido, no entanto, ele está aparecendo aqui como uma figura de continuação. Isso aqui não é comum, tá, pessoal? Mas, ainda assim, se o mercado romper essa região aqui dos $70, o petróleo deve prosseguir em alta. E olha que coisa interessante, né? Não parece que o petróleo está fazendo aqui uma espécie de fractal, né? Então, esse ombro, cabeça, ombro, que lembra esse ombro, cabeça, ombro aqui de prazo maior, eu não sei se o Daniel concorda, né? Sim. E olha que coisa bizarra, né? Esse ombro, cabeça, ombro gigantesco aqui de 21, então é ombro, cabeça, ombro, dentro de ombro, cabeça, ombro, que está dentro de um outro ombro, cabeça, ombro, né? Interessante. Maluquice. Mas né? É isso. A gente acaba monitorando aqui esses padrões e hoje, então, o petróleo foi um grande destaque, inclusive, o petróleo que está de lado aí, né? Boa parte dos últimos dias, e isso não impactou em nada a Petrobras. O Daniel vai falar em seguida, a Petro está subida já a 8 pregões consecutivos, deu uma porrada absurda aí no dia de hoje, tá? Em relação aos principais índices americanos, eu trago aqui o Dow Jones. Vamos lá para o gráfico diário, aplicar para todos os gráficos, colocar aqui o gráfico diário, aplicar para todos os gráficos, ele muda todo mundo aqui para o gráfico diário, né? Então, a gente tem o Dow Jones testando aqui um gap, tá? Que foi justamente o gap após o resultado das eleições. Se o mercado vier abaixo do gap, o gap realmente tende a ser fechado, né? Tem o gap aqui que é justamente o fechamento de terça-feira, né? Que foi o dia que aconteceu as eleições. Esse gap de alta forte foi no dia após o resultado das eleições, tá? Mesmo que o mercado venha a corrigir até uma média móvel aqui de 50, é uma tendência de alta absolutamente forte, né? Tá aí o canal de alta de longuíssimo prazo do Dow Jones. Agora, a gente vai para a Nasdaq, tá? A Nasdaq também teve uma alta aí no dia de hoje, na sexta-feira apresentou uma queda importante. A Nasdaq tinha rompido aqui uma região de resistência, fica mais fácil a gente ver isso no gráfico semanal, né? Olha ali, ó, no gráfico semanal o rompimento. E na semana passada o mercado fechou abaixo da região de resistência rompida. Isso não é um bom sinal, mas ainda assim o cenário é altista para a Nasdaq, desde que não perca a mínima do candle que rompeu, tá? O cenário, como eu disse, ainda segue sendo de alta. Posso conectar as últimas mínimas e aqui nós temos uma linha de tendência de alta também passando nesse ponto. Vamos agora para o S&P 500, que, assim como os demais índices, né? Aqui é o S&P, né? Está testando aqui uma região de suporte, tá? Que é o topo anterior, caiu importantemente na semana passada e ainda surfa, negocia dentro de uma tendência de alta, né? Ao conectar os últimos fundos, o mercado chegou a perder aqui a linha de tendência, eu posso ajustar ela para cá. E aqui nós temos
a nossa linha de tendência que está logo abaixo aqui do preço. Leve alta, então, nos mercados americanos. Outro ativo que também fez um movimento importante hoje foi a prata, né? Se recuperando, fez uma alta relevante de mais de 3%. Mas vejam, essa já foi abaixo da média, né? A prata é um ativo bem difícil de operar, tá, pessoal? Rompe, não dá continuidade, volta. Veja que é um papel bem difícil e que não costuma fluir muito bem os seus rompimentos. Ó. Rompe, fica truncada, vai, volta, rompe, não anda. É um papel que não costuma ser trivial de ser operado, tá? Então, exposições aqui deveriam ser estudadas e, se for conduzir como uma ótica de trader, vai tomar calor, né? Essa é uma realidade. E vamos colocar o ouro, já que a gente está olhando a prata também. Então, aqui o gráfico do ouro, que também teve uma boa recuperação, certo? Aqui a gente tem o IFR indo para níveis bastante importantes. Veja que o IFR no ouro foi abaixo de níveis, foi o menor nível do IFR desde o começo do ano, né? Então, olha que interessante, isso aconteceu na sexta-feira, e agora o IFR virou para cima, ou seja, olhando apenas esse indicador, haveria aqui sim uma possível entrada na superação desta máxima, com objetivo lá no topo anterior, ou conduzir até o IFR chegar aqui em níveis de sobrevenda. Bem interessante esse movimento do ouro hoje, né? Que, como eu disse, foi no menor nível de FR desde o começo do ano, tá? Mas atenção, né? Atenção, porque a linha de tendência mais longa ainda está distante do preço e a linha de tendência mais curta, o mercado perdeu, né? Então, pode ser só uma recuperação aqui da linha de tendência de alta mais curta, combinado? Então, eu já convido o Daniel para compartilhar a sua tela, onde ele vai apresentar aqui o Ibovespa, e, obviamente, os amigos que querem conhecer a Xstation, o link para conhecer e abrir uma conta demo, e para poder ter acesso à plataforma, está aqui na descrição do vídeo. Vamos agora dar uma olhadinha no mercado brasileiro com o nosso querido Daniel. Daniel, manda bala. Bom, Ibovespa, mais um dia nessa lateralização aqui, completando 5 dias com um range aí de aproximadamente 1.000 pontos, né? 1.100 pontos. Algumas coisas a gente já vem comentando, né? O Ibovespa não sai desse preço, não perde esse suporte aqui dos 127 mil pontos. Tocou. Hoje foi um dia movimentado, né? Se a gente olhar ali no intraday, a gente vê que chegou a tocar essa região dos 127, 300 mil pontos. Logo no início do dia, voltou lá para cima, bateu quase lá na casa dos 128 mil pontos, que era a máxima da semana passada ali, né? Ficou próximo da máxima da semana passada por 300 pontos, aproximadamente. Voltou a cair rapidamente, né? Esses movimentos foram muito rápidos, isso que chamou a atenção, próximo da hora do almoço ali, entre 11 horas e 1 hora da tarde, foram barras grandes, tá? No 15 minutos, né? Da parte inferior da lateralização até a parte superior. E terminou o dia com mais um doji, né? Mais um dia enlatado aí, tocando a região ali dos 127 mil pontos, que a princípio é o suporte que briga agora, né? Aquele gap que a gente vem falando anterior, um gap que já foi fechado, mas o Ibovespa não mostra uma reação de compradores, né? Não consegue sair dessa região. A tendência segue de baixa no diário, média móvel de 20 apontando para baixo, média móvel de 50 apontando para baixo. Elas vão ganhando cada vez mais direção. Hoje é uma segunda-feira, uma semana mais curta, né? A gente tem o feriado na quarta-feira e o Ibov tem mais um início de um doji aí na semana, né? Não rompeu a máxima, que seria aqui na casa dos 128.300 pontos, né? Hoje ficou próximo, mas não chegou nem a tocar, e a mínima está lá na casa dos 127 mil pontos. Então, o Ibov fica brigando nessa região. Não temos muito o que falar. Apesar de que a volatilidade vem diminuindo, né? Temos essa contração de volatilidade, mas agora já começa a dar mais força para o cenário de rompimento para baixo. Né? A gente já tem, quando a volatilidade fica muito pequena, ela costuma aumentar em movimentos de quedas, movimentos repentinos, né? Quando o mercado fica desesperado, vamos dizer assim, né? Então, hoje, o que eu observei, a maioria dos papéis caindo com mais força, né? A gente tem aí Azul caindo 7%,
BRFS caindo 5%, vários papéis caindo mais de 2%, e pouquíssimos papéis, subindo acima desse patamar, né? Temos aí Petro, praticamente, e CSNA, que subiu bem hoje. Tá? Porrada, hein? 10% de alta do CSNA. 10% de alta. Até um papel que eu tinha separado aqui, ela tinha rompido na semana passada, né, na quinta-feira. Na sexta-feira, ela fez um candle de dúvida ali, não deu continuidade a esse movimento. E hoje já abriu em gap dentro da lateralização e foi lá buscar a média móvel de 20 períodos. Tá? Ou seja, da mesma maneira que ela rompeu em falso o topo anterior, né? Ela rompeu o topo anterior em falso, ali em outubro, né? Se colocar o gráfico diário fica mais fácil de ver. Ali, ó. Isso. Né? Violou, na realidade. E para baixo, mesma coisa, né? Então já fica um alerta para o pessoal. Quando vocês veem o papel, pessoal, indo acima de uma zona de resistência e não se sustentando acima, espere um falso movimento para baixo no outro lado também, né? Então, esse é um padrão bem comum e muito útil para quem é mais ativo no mercado. Exatamente. É o alargamento, né? O famoso alargamento, né? Outro papel que a gente pode comentar aqui é Petro, né? Como você disse. Vejo ela numa contração de volatilidade também. O que me chamou a atenção, ela vem subindo aí a 8 pregões, como você comentou, né? 7 pregões diretos, tá? Tinha tocado aqui um suporte anterior, uma região no semanal até interessante, né? Eu fiz alguma coisa nela, através de opções, e hoje ela estava fechando acima da banda de 3. Tá? Então, apesar da volatilidade dela tá baixa, tá? Ela estava fechando essas bandas, mas ela saiu da banda inferior e correu lá para a banda superior, né? Então, esse é um sinal interessante para pensar em venda coberta, para quem tem o papel em carteira, fazer um lançamento coberto, nem que seja de uma parte só da carteira. É nesses momentos que é propício, né? Mas, como eu disse, tem um risco, né? Porque a volta não subiu, né? Mas ainda assim, o papel subiu, né? Então, poxa, subiu 8 pregões seguidos, nada mais natural do que o mercado dar uma descansada, e para quem vende opção coberta, né? Ou seja, o cara tem o papel e vende uma call, pode ser uma abordagem interessante. Exatamente. A volatilidade está muito baixa de Petro também. Então, aqui talvez uma interessante alguma coisa contra a tendência, mas também protegido aí, né? Outro tipo de operação com a volatilidade baixa, né? Também poderia ser interessante. Como o Ibov todo vem com uma volatilidade baixa, né? O Bovespa está contraindo o range, fica interessante algumas compras de volatilidade, né? Um outro papel hoje que se movimentou bem agressivo aí foi Amer, né? Que também na sexta-feira já tinha subido lá uma porrada, né? Subiu quase 200%. Hoje chegou a dar continuidade, chegou a subir mais 90%. E fechou praticamente no 0 a 0. Só que o papel veio fechar um gap aqui, né, no diário. Tinha comentado na sexta-feira, se não me engano, e ele tocou aquela região ali dos R$15, 15,60 e sentiu, né? Um papel muito agressivo, o papel já Tanto passou. que, olha que coisa curiosa, eu era, sei lá que hora era, mas o papel estava R$18, estava em leilão. Eu tentei fazer uma venda, R$18, e a corretora não deixou. Está proibido de fazer venda, né? Porque como está muito volátil, não deve ter disponibilidade. A corretora que eu opero day trade não deixou, aí fiquei olhando o papel, mas olha aí, porra, teria caído R$8, né? Ou seja, o cara vendeu 100 ações, porra. Teria ganho 800 pilas ali. Exato, porra, cara, para 100 ações, é muita coisa. Day trade, né? O risco era muito pequeno, né? Só que aí que tá, né? Não consegui vender, imagina. A corretora, nessas situações que o papel fica muito volátil, fica nervoso, entre leilão, assim, ela bloqueia as vendas, né? Mas pelo menos ficou aquela sensação de assim, haha, eu sabia que ia cair. Exatamente. É o movimento você acertou, a corretora que não deixou fazer o trade. Um papel que eu tô achando interessante aí é RADL, tá? Tô achando que ele tá marcando esse pivô de alta aqui, vários dias sentindo a média móvel de 20, brigando com a média móvel de 50. Esse papel tá me lembrando a BPAC. Coloca a BPAC aí. A BPAC andou, mas rompeu, meio não vai, não vai ali. BPAC 11, né? A BTG, né? Aí, ó. Tá aberto pelo método Lyle, inclusive, né? Exatamente. Só que é um movimento chato e tá ali enrolado, né? Tá com dificuldade de andar. Mas me lembrou esse papel, obviamente que a RDL ainda não rompeu.
Exatamente. É o papel que está fazendo a mesma movimentação, né? Tá brigando ali É, no pivô de alta, mas não está andando. O que eu achei interessante hoje é como a volatilidade está contraindo, as operações de volatilidade fluíram bem, né? Algumas sim. vendas de volatilidade As caíram operações de bem. venda de volatilidade, né? Exatamente, vendas de volatilidade caíram muito bem. Eu preferi estar zerando algumas posições ali e tá ficando neutro na carteira, né? O que eu tenho comprado, eu também tenho uma parte vendida para onde o Ibov explodir ali, eu tenho uma proteção, digamos assim, né? Sim. Uma coisa que não mostra cansaço é os juros, né? Que eu tenho percebido. É. Tá? Ele rompeu ali a casa dos R$ 13, não mostra nenhum sinal de exaustão até o momento, não marca topo, né? Talvez chegar e falar que ainda não rompeu, mas não fechou acima da máxima de quinta-feira, mas muito significante, né? O papel vem subindo forte, juros vem cada vez mais, não para de subir, e isso deixa o Ibov desconfortável, né? Você está direcional no Ibov. O dólar, por outro lado, segue naquela lateralização chata também, mas é do papel. Hoje fechou abaixo da média móvel de 20, mas também seria interessante ele fechar abaixo dessa região aqui, né? Que seria o candle de quinta-feira, para ele mostrar que vai buscar lá a região dos 560 ali, né? Que é a antiga resistência, né? Que ele violou, que ele rompeu, na verdade, né? Vem trabalhando acima. Opa. Então, o dólar também lateralizado, caindo o range dele vem diminuindo também, né? Por E hora, deixa eu aproveitar, pode, deixa aqui, cara. Deixa eu aproveitar, deixa. Eu vou mostrar duas coisas para os amigos aqui. belezinha? Ó, então eu vou compartilhar aqui um estudo que eu fiz hoje à tarde. Eu fiz no F27. Deixa eu só tirar aqui. Ai, beleza. Então, aqui, ó. Aqui é o F27, né? O DI, né? O juro. Normalmente eu acompanho o F21, mas aqui no F26, desculpa. Só que o F26 eu já estou com vários outros estudos aqui, eu não quis mexer, né? Então eu vou olhar o F27, que é o próximo, né? E olha que interessante que eu acabei percebendo aqui, né? A gente tem um canal de alta que foi duplicado aqui, tá? E a linha de referência desse canal de alta lá em cima, certo? Tá um pouquinho acima da máxima do ano de 22, tá? Então essa fica um pouco mais evidente nessa região de objetivo aqui, ó, entre 14,40, 14,83, ou seja, o mercado não está com cara de que vai parar de subir tão cedo, né? E aqui a gente teve um mastro, bandeira, né, o flama, chama como quiser, o rompimento, e a amplitude está exatamente lá, né, o objetivo, ó, tá 100% está exatamente lá nos 14 e pouco. Então, o juro deve continuar incomodando, deve continuar enchendo o saco aí, né? Para quem gosta de ondas, de Elliott, tá? A gente teve esses 5, né? 5 em formato de cunha, que é o que normalmente tende a acontecer. Então, aqui está tudo ok. A coisa começa a ficar complexa aqui, né? Porque a gente teve aqui, para quem gosta de ondas de Elliott, né? Uma correção suposta A, essa onda A, inclusive, ela se deu em 5 tempos, essa suposta onda B aqui, e se o caso for, né, uma correção complexa, seria algo nesse sentido, né? Eu não sei nem o nome dessa correção aqui, é correção plana estendida, eu acho que esse é o nome, né? Que pode acontecer, não é comum a onda B ir para cima do topo da 5, mas pode acontecer, né? Se tudo continuar assim como está, e pelo visto é o que o mercado vai fazer, porque senão já deveria ter parado de subir, né? Que quando é uma correção tradicional, o mercado vai até o 618. Aqui deu a impressão que iria acabar, né? Sim. Que é bem na retração de 618. Então, como ele rompeu, acredito que o juro deve continuar dando calor aqui até um pouco mais à frente, para depois, quem sabe, se o mundo não acabar, a gente ter algum retorno de fato, né? E outra coisa que eu quero compartilhar, que enquanto o Daniel falava que eu fiz o estudo, aqui eu peguei a amplitude das últimas 5 barras, né? Certo? Então, eu peguei aqui o gráfico diário do Ibovespa, tá? E eu mensurei aqui a amplitude das últimas 5 barras.
Tá? Então, a menor amplitude. Então, aqui no momento a gente teve 1.500 pontos, né? Dá 1,22%. Essa foi a amplitude das últimas 5 barras no Ibovespa, ou seja, é a quinta menor desde 95, pessoal. A quinta menor. Desculpa, a terceira menor. A terceira menor. Então, aqui não é mais o semanal, né? Para quem é aluno, já tinha compartilhado um estudo semelhante usando dados semanais. Aqui eu usei as últimas 5 barras, né? Então, eu considerei nesse estudo aqui essas 5 barras, essas, e foi comparando 5 em 5 barras para trás, né? Então, 20 de julho de 2017, 19 de julho de 2017, essa região aqui de 19, ó, foram as últimas fases em que o mercado ficou, julho de novo, né, que costuma ser um mês de baixa volatilidade, dezembro de 19, tá? Então aqui ele já não pegou exatamente o gráfico semanal, né, uma barra semanal, mas pegou dos últimos 5 dias. E, curiosamente, né, o outro estudo que a gente tinha mostrado para os alunos, e também foi a terceira menor amplitude, né, foi, só que, como eu disse, foi no semanal, aqui considera as últimas 5 barras. Então, espere algum movimento importante na volta, pessoal. Em instantes aí, né? Porque não é comum o mercado ficar com a volta tão baixa por tanto tempo, né? O mercado já fechou, não dá para a gente ter uma noção muito boa aqui em relação à volatilidade, mas, veja, o Ibovespa, que a BOVA, né, tá com a volta bem baixa mesmo, assim, tá? Olha, por volta de 11%, 12%, a mínima do último ano é 10%, 10,77%. Então, o mercado está bem perto da mínima, né, do ponto de vista de volatilidade. Então, é nesses momentos que o mercado costuma explodir, subir forte a volatilidade, né? Então, faz sentido aí monitorar, por isso que vendas de volatilidade já estão começando a carregar um risco adicional. Aí, óbvio que se o mercado não fizer nada e o mundo não acabar, as vendas de vol vão continuar a dar lucro, né? Mas o risco aumenta, tá? O risco aumenta, sim. Então, é isso. Quer compartilhar mais alguma coisa, Daniel? Não, acho que é isso mesmo, Vlad. Bob segue enlatado ali nessa região, nos patamares que a gente comentou. Primeiro suporte aí é os 127 mil pontos a ser quebrado, tá? E a máxima do dia de hoje, né? Os 128.300 pontos. São os pontos de gatilho ali, né? Que são a máxima e a mínima dessa lateralização. É nesses pontos que a gente pode esperar um rompimento e uma continuidade, né, para alguma direção aí. Maravilha. Perfeito. Então, os amigos que acompanharam até então, muito obrigado. Comenta aqui embaixo. Quero ver se você assistiu até então o nosso vídeo. Toda segunda-feira eu apareço aqui. Os demais vídeos o Daniel assume atualizando o movimento diário aí dos mercados. Daniel, muito obrigado. Pessoal, forte abraço. Até a próxima. Até mais.